A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação para o dia de hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 32, que diz assim: E com aquelas pedras edificou o altar. Versículo 33, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Versículo 34, e disse: Enchei de água. Isso aqui é um texto muito conhecido no nosso meio, um texto que fala em que há um grande embate ali entre Elias e os profetas, 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou seja, 850 profetas profanados que seguem um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Então Elias ele determina que se deva fazer um sacrifício, para que se prove quem verdadeiramente é o Deus que cuida, que guarda e que protege Israel. Esses profetas, os 850 profetas, eles começam a fazer os seus sacrifícios aos seus deuses, pedindo que eles os respondam. E você conhece a história. Eles fazem todo aquele traquejo e nada resolve, porque naquele momento o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, tinha cerrado os céus e tinha cerrado a terra para que nenhum espírito maligno se manifestasse para se passar por um Deus verdadeiro. Então eles ficaram ali durante toda a manhã, clamando, rogando, e nada acontecia. Ao meio-dia começaram a fazer os seus sacrifícios e nada acontecia. Daí então aparece no texto do capítulo 18, do versículo 32, que nós lemos Elias determinando, primeira coisa, que se edificasse o altar. Então Elias ali estava provando que o princípio das coisas não estarem acontecendo, nem fluindo em Israel, é porque o altar já estava quebrado há muito tempo. Eita, cheio! É o que tem acontecido no meio de muita gente. O seu altar está quebrado e você tem direcionado a sua adoração, o seu louvor e o seu sacrifício a outro Deus. E não tem reconhecido, não tem prestado atenção que você está indo para um outro caminho. E tudo isso é por conta do altar que está fendido, que está quebrado. Quando o profeta novo ele foi lá levar a notícia de juízo para Jeroboão, assim que ele decretou o juízo de Deus, a Bíblia diz que o altar se fendeu e as cinzas caíram pela fenda. O altar estava quebrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui a primeira coisa que Elias mostra para que Deus ele venha se revelar no meio do seu povo mais uma vez. O primeiro princípio que o homem tem que fazer é consertar o altar. Daí ele dá continuidade e ele diz que armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Consertar o altar não é o suficiente. Você tem que consertar o altar reconhecendo o sacrifício do bezerro que foi feito naquela cruz. Se um dia você deixou de reconhecer o sacrifício de Cristo pela minha vida e pela sua vida, seu altar não só está quebrado, seu altar não só está fendido, mas você também está totalmente fora dos princípios da salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias diz: quer provar que Deus é na sua vida? Conserte o altar. Reconheça o sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34, o texto diz: E enchei de água. Louvado seja Deus.
Não tem como você consertar o altar, perdão. Não tem como você reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz sem você estar plenamente cheio do Espírito Santo. Aqui eu entendo o porquê o altar está sendo ofendido na vida de muitas pessoas. Aqui eu entendo porque muitas pessoas não têm dado mais o valor ao sacrifício de Cristo na cruz. É porque eles não estão mais prezando pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 36, já estou encerrando, o texto diz: Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares. Espera aí, não tem como você ser crente, não tem como você reconhecer que precisa consertar o altar, que Jesus Cristo fez algo maravilhoso na sua vida, que você está cheio do Espírito Santo se você não dizima nem oferta. Tá, vou ter que pegar aqui. É uma grande mentira se dizer que você não tem como ser grato, reconhecendo que você é grato àquilo que Deus fez na sua vida se você não dizima, se você não oferta. O texto está aqui bem claro. Elias, ele entendeu que o altar precisava ser consertado, ele entendeu que se precisava reconhecer o sacrifício daquele cordeiro, e ele entendeu que se precisava se colocar água, mas também ele entendeu que se precisava ofertar em cima desse altar. O princípio de se reconhecer que o altar ele está consertado é quando tem sacrifício, mas também quando tem oferta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, aqui no versículo 37, então Elias ele faz a oração que vai corresponder com aquilo que ele estava fazendo no altar. Elias ele vai fazer uma oração e Elias ele vai provar que só existe um Deus que se revela através de um sacrifício de um cordeiro, um Deus que se revela através da água do Espírito Santo e um Deus que responde com fogo. Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 37, então ele diz: Hanani Adonai Hanani, Vayed Uraha, Hazen Kiatá Adonai Ha Elohim. Vou repetir isso aqui. Anani Adonai Anani, Vayed Yuah, Hazen Kiatá Adonai Ha Elohim. Responde, Deus. Seja o nome do Senhor. Responde, Deus. E você sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo, que é a água, o Senhor Jesus, que é o Cordeiro, está presente no altar, que está consertado, restaurado, Hanani, Adonai, Aneni, Vayed, Uraha, Hazen, Kiatá, Adonai, Elohim. Responde. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja de todo mal.